E a segunda coisa que eu quero pedir é que você abra em Mateus 11. No verso 28. Que diz assim: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus se importa com a sua alma. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa alma. Não sei se tem aqui, mas se não tiver, não tem problema nenhum. E eu queria que vocês gravassem uma frase que diz assim: não julgue o adulto que sou sem conhecer a criança que eu fui. Não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui. Do seu lado tem uma criança que provavelmente tem muitos traumas. Do seu lado tem uma criança que às vezes você até pensa: meu Deus, ela age como uma criança mesmo. Mas eu quero que você que você tome para si essa frase hoje, porque muitas vezes nós julgamos tanto e nós não conhecemos a história da pessoa que está do nosso lado. E a segunda coisa que eu quero que você entenda é que a infância é o teto da vida adulta. Tudo que nós somos hoje, na nossa infância nós fomos construídos e nós replicamos aquilo que nós somos. Eu vou começar dando uma aula rapidinho, mas a gente já volta. Primeiro eu quero agradecer a minha amiga Tata, que está aqui. Eu amo tanto a Tata, o Silvia, a Márcia, a Camila, cada uma, a Evelyn ali, a Tati, a Natasha. Eu amo vocês. E toda a igreja que está aqui. Mas voltando aqui, eu quero falar sobre a figura materna. Nós muitas vezes falamos sobre a paternidade de Deus. E para nós entendermos a paternidade, nós temos um encontro ali com o nosso Pai paterno e somos curados. E aí nós abrimos o entendimento. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre essa figura materna. O que é essa figura materna? Qual é essa relação? Por que nós agimos assim? Qual é o papel dela na nossa vida? E quando foi marcado aqui, eu não tinha noção que era o mês de maio. E aí eu não sabia direito o que fazer. E na minha casa tem 40 dias isso. Eu ouvi a frase Efraim. E logo em seguida o significado: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando Deus trouxe para mim esse significado que eu já sabia, o Senhor trouxe para mim: você vai prosperar na sua primeira ferida, a ferida materna. Então eu estou aqui para falar algumas coisas na parte emocional e aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas emoções, no nosso corpo e no nosso espírito. A palavra diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as vossas almas. Ou seja, Deus se importa com a nossa alma. Deus se importa com aquilo que nós sentimos, e há uma diferença entre aquilo que realmente é e aquilo que nós sentimos. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Porque muitas vezes você fala: mas eu amo essa menina, mas ela não se sente amada. Porque há uma diferença entre aquilo que é real e aquilo que você sente. E eu preciso que você entenda o porquê que isso acontece.
Jesus fazia um convite para aqueles que carregavam pesos. Todos aqueles que passam por traumas nas suas vidas, eles carregam consigo pesos. E esses pesos vão sendo levados por toda a sua vida. E se nós não entendermos isso, e se nós não dermos um fim nesse ciclo, nós vamos passando esses pesos, e os nossos filhos também vão carregando pesos, e vai passando de geração em geração. Nós somos, como eu disse aqui, outra frase também que eu preciso que você guarde com você. Toda pessoa que é muito difícil, ela carrega feridas muito profundas. Sabe aquelas pessoas que você fala, meu Deus, eu vou ter que ficar perto dessa pessoa. Pode conversar meia hora com ela. Você vai descobrir que dentro dela existem feridas muito profundas que você nem imagina. Mas elas estão lá. Elas estão lá. E nós viemos de uma época em que a religiosidade não nos deixava cuidar do nosso corpo. Então nós achávamos que nós só precisávamos cuidar do nosso espírito. E é bem verdade que precisamos sim. A vida do crente, ela é baseada em oração, jejum, vida com Deus. Nós precisamos ter. Mas a igreja virou uma chave. Nós descobrimos que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque nós precisamos cuidar daquele que daqueles que nós amamos. Precisamos cuidar. Precisamos fazer a obra. Então nós precisamos estar com o nosso físico bom. Mas Deus, Ele tem virado uma nova chave. E nós temos entendido como igreja que nós também precisamos cuidar da nossa alma. Em Tessalonicenses 5:23. Tem aqui, gente? Tessalonicenses 5:23. Deixa eu pesquisar aqui. Foi. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então nós precisamos entender que o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma precisa estar íntegro quando o Senhor voltar. Mas espera aí, Josi, você está falando para mim que eu carrego pesos, que existem traumas, feridas. Como que eu vou chegar íntegra diante do Senhor? É sobre isso mesmo que nós vamos falar. Fala para sua irmã, é sobre isso mesmo. Aleluias. E eu quero explicar um pouco como que o nosso inconsciente funciona. Hoje você vai sair daqui entendendo como que a sua amiga funciona. Quando você entender como a sua amiga funciona, você vai saber a hora de dizer eu estou aqui, a hora de dizer amiga, estou de longe. Fica na paz do Senhor, estou orando de distância. E você vai saber exatamente quando você precisa estar pertinho dela. E eu quero que você entenda, a primeira coisa que você precisa compreender, que o nosso inconsciente, ele tem 3 regras. E a primeira dela é que ele é atemporal. Ele não tem passado e ele não tem futuro. Ou seja, quando você sentir um trauma com 5 anos de idade, o teu inconsciente pensa que foi exatamente agora. Ele não tem tempo para ele. E muitas vezes a pessoa carrega uma dor vinda do passado e ela não se lembra do que aconteceu. Mas ela acha que o fato de não lembrar não traz impacto sobre a sua vida. Eu quero te dizer que isso é um engano. Pois a sua memória, ela é estruturada no seu inconsciente. E pasmem comigo, ele guarda 400% de
tudo o que você passa, de tudo o que Ele pode. E Ele não se preocupa em te informar aquilo que Ele guardou. Ora, a pessoa que passou um trauma na infância, quando ela completar 100 anos, ela terá sofrido as consequências durante toda a vida. Aquilo que aconteceu aos 5 anos ficou registrado no inconsciente, ainda que ela não se lembre. E as nossas escolhas e preferências no inconsciente, em função disso, seja aquilo que o inconsciente gravou de positivo, é ótimo para nós. Aquilo que ele gravou de negativo, ele trará consequências ao longo da vida, como dor, angústia e sofrimento. Quem lembra aqui que a pastora Kelly falou para mim, a Josi falou do meu vestido e eu fiquei com raiva dela. Sabe o que aconteceu? Inconsciente. Alguma coisa que ela não lembra, na hora o inconsciente trouxe. E às vezes a gente até tenta disfarçar que a gente ficou com raiva, né, irmã? Não dá. Porque o teu inconsciente, ele vai trazendo ali à tona. E às vezes é por isso que você fala, eu não queria ter agido assim. Mas na hora ele vem e traz. Por isso que nós temos que ter cuidado sim com aquilo que a gente fala. Porque às vezes aquilo que você fala desperta em alguém uma ferida. E você perdeu completamente o coração da pessoa. Porque aquilo veio e trouxe as marcas. Eu estou correndo aqui que eu não quero demorar muito não. Toda vez que você sofre uma dor muito grande, emocional, muito forte, ela fica marcada no seu inconsciente. E você vive com aquela dor como se fosse no momento presente. O detalhe é que muitas pessoas começam a ter medo de projetar o seu futuro baseada nas crenças que adquiriram. Em função daquela dor, ou seja, daquele trauma, influencia toda a vida até o momento presente. A segunda regra é que ele está sempre buscando a felicidade. Sabe quando você sente algo e você fala assim, eu vou superar e vou sair mais forte do que isso? Do que antes. É o teu inconsciente em busca que você entenda. Ele quer o tempo todo que você entenda que aquele trauma tá bom, você vai vencer, você vai superar. É apenas ele querendo que você tire lições positivas. Imagine aqui, eu tô aqui na frente de todo mundo. Alguém se levanta e começa a falar mal de mim, a me apontar, a falar coisas ao meu respeito. E vai embora, sem dizer nem o porquê falou. Imediatamente o que eu vou fazer? Ou eu baixo a cabeça e choro, ou eu vou sair correndo, mas vai haver um constrangimento. E nesse constrangimento houve o quê? Um trauma. Houve uma ferida. No seu inconsciente, então iria te deixar marcas e a partir daí você não mais esqueceria e isso iria influenciar toda a sua vida. E sabe o que eu poderia começar a fazer? Me excluir de lugares que tem muita gente. Me esquivar. Quando a Kelly falasse para mim assim, Josi, prega, eu ia falar, eu nunca mais eu subo naquele lugar. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu vou ser exposta como eu fui daquele jeito. Nunca mais vão falar comigo daquele jeito. E eu vou o quê? Me enclausurar. Porque o meu inconsciente está falando, nananana, vai acontecer de novo. Casar de novo? Nunca mais. Vai te trair de novo. Do mesmo jeito que fez. Sociedade? Nunca mais. Nunca mais. Eu vou sofrer um golpe de novo. O teu inconsciente, ele está dizendo, não confia. Aí a gente ainda usa um versículo, maldito o homem que confia no homem. Eu estou certa. Aí sabe o que a gente faz? Coloca a dorzinha aqui de lado
embaixo da Bíblia, para ninguém ver. Às vezes até a gente põe dentro da Bíblia. Eu superei. Mas ninguém mais faz isso comigo. Olha, eu perdoei. Agora sentar na minha mesa para tomar um café, nunca mais. Não é isso que a gente faz? E a gente fala, não, é porque eu preciso me reservar. É nada, boba, é só o teu inconsciente falando para você, e nem é demônio. Se eu te falar que não é demônio, agora se você der lugar ele vem, né? Mas é apenas o teu inconsciente falando. Aí sabe o que acontece? Existem maridos pagando boletos que não são deles. Estão pagando por conta do seu inconsciente. Existem filhos que estão pagando boleto que não são deles. Existem liderados que estão pagando boleto dos líderes na igreja, que não são deles, porque o líder está lá, ó, com o inconsciente dele cheio de marcas, cheio de feridas. Aí ele vem e vomita em cima do liderado as suas dores, as suas marcas e as suas feridas. Vocês estão aí? Aqui não tem ninguém com inconsciente assim. Não, aqui não, né? Ninguém é inconsciente. Vocês estão, ó, tudo 100%. Agora, imaginem a mesma cena. Só que a pessoa, ela volta, entra aqui na frente de todo mundo. Ela fala, Josi, me perdoa. Eu surtei. Eu tomava tarja preta, mas eu esqueci. Eu não sei o que aconteceu, eu surtei. Gente, me perdoa. Aí, dependendo do meu temperamento também, hoje a gente não vai falar sobre isso, mas depois vocês querem ouvir falar sobre temperamentos? Nós vamos falar depois, não hoje. Dependendo do meu temperamento, a gente vai rir. O que o meu inconsciente vai gravar? Que está tudo resolvido. É isso. E aí quando a gente vai para a Bíblia fala o quê? Para a gente não dormir, não deixar o sol se pôr antes de resolver a contenda. Por que será que a Bíblia fala isso? Por que será que a palavra fala que a gente precisa resolver? Porque o nosso inconsciente vai guardar aquilo que resolveu. Aí ninguém vai precisar ficar pagando os boletos que a gente vai deixando aí. Não é? Quando o seu inconsciente consegue resolver aquela carga emocional, você simplesmente, lembra da segunda regra? Encontra a felicidade. Aquilo se torna algo bom e você aprende com aquilo. Só que quando a gente não resolve, nós entramos na terceira regra, que nós chamamos de looping. E essa terceira regra nada mais é do que compulsão à repetição. Aí sabe por que a gente escolhe aquele marido? Compulsão à repetição. Porque nós escolhemos, ó, igualzinho. O nosso inconsciente, quando nós não resolvemos o problema com o pai, o problema com a mãe, nós vamos escolhendo as outras pessoas para as nossas vidas, igualzinho. Porque pai e mãe, entenda aqui, nós não escolhemos, mas marido sim, e esposa sim. E as nossas decisões, elas são baseadas no que está no nosso inconsciente, no que nós resolvemos ou o que nós não resolvemos. E aí nós repetimos. Olha a criança correndo. Meu Deus do céu, cadê a mãe dessa criança? Mas aí nós entramos aqui no ambiente mulheres. Sabe qual que é o problema das mulheres? E eu sou uma delas. Nós gostamos de remoer. Nós gostamos de ter nós não queremos resolver rápido. Até porque a gente sempre está certa, amém, mulheres?
A gente sempre está certa. Então nós não queremos resolver, não. A gente fica remoendo, a gente fica guardando, a gente fica trazendo aquilo à tona. A gente quer expor, porque a minha dor é maior. Porque eu sofro tanto. Você não sabe o que a minha mãe faz comigo. Aí você vai conversar com a mãe. Você não sabe o que a minha filha faz comigo. Eu sofro. Euzinha, sofro muito. Aí sabe o que o teu inconsciente faz? Ele te deixa preso lá na infância. E aí ele faz com que você fique lambendo as feridas, igual o cachorro lá na rua, lambendo as feridas. Por isso que elas vivem infeccionadas. Por isso que é só mexer um pouquinho que elas aparecem. Estão todas precisando de antibiótico. Aí você fala assim: Josi, eu não fico lambendo as minhas feridas. Acabei de te mostrar que o teu inconsciente faz isso o tempo todo. Acabei de te mostrar. Aí você fala assim: será que é por isso que eu não consigo ter domínio próprio? Será que é por isso que eu não consigo ter o dom da paciência? É por isso mesmo. Entende que nós somos corpo, alma e espírito? E você entende que Deus tem acordado a igreja para nós cuidarmos da nossa alma também? Você entende que Deus tem nos despertado, porque nós precisamos nos apresentar diante dEle, irrepreensíveis, íntegros. Mas como que nós vamos nos apresentar íntegros diante dEle, se nós estamos cheios de feridas internas, infeccionadas? Estamos querendo ter outros filhos, estamos querendo ser mães e estilando mais feridas, e estilando aquilo que nós temos dentro de nós. Eu acho muito interessante quando a minha avó, ela estava grávida da minha mãe. Todo mundo sabe que aqui, com 5 meses, com 5 semanas, 5 meses, o bebê já tem todos os óvulos, que vai ter filho a vida inteira. Ou seja, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, no ventre, ela já me carregava. Uma mulher carrega a geração no ventre. Por que que Satanás quer que nós sejamos feridas? Queridas, porque do nosso ventre vêm as gerações futuras. Nós carregamos dentro de nós propósitos. Nós carregamos dentro de nós o futuro, aquilo que Deus quer gerar. Nós não temos filhos, nós geramos propósitos e nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que no nosso ventre é lugar de vida, é lugar de propósito. Quando nós compreendemos isso, aí nós rompemos os ciclos. Nós rompemos os ciclos. Aleluias. Quando você não consegue digerir o trauma, seu inconsciente entra em looping, eu já falei aqui, e ele passa a fazer com que você reviva aquela situação imaginariamente ou na realidade. Vocês já conversaram com alguém e aquela pessoa começa a falar das dores dela e você fala assim: não, gente, essa pessoa está imaginando. Na mente dela, ela acredita que é real. E o inconsciente, ele não quer saber se é real ou se é imaginação. Entende por que a gente não pode dizer, que a gente não pode menosprezar a dor de ninguém? Porque ainda que ela imagine, aquela imaginação traz muita dor e para ela é real. Para ela realmente sentiu aquilo.
Se aquilo que entrou na sua mente, o seu cérebro ele entende como real e o seu inconsciente fica o tempo todo imaginando a mesma cena, de forma amplificada, você pode se colocar, por exemplo, compulsivamente em repetições que irão repetir tudo aquilo que causou muita dor emocional. E sabe qual que é o maior problema que eu vejo hoje? Às vezes a gente é igual filho. A gente quer criar os nossos filhos da mesma forma. Lá em casa eu fico louca. Eu falo, gente, tudo que eu fiz para um dá certo para outro. Não dá certo. Porque os nossos filhos, eles são indivíduos. E aí nós viemos para o âmbito igreja e nós queremos fazer a mesma coisa dentro da igreja. Gente, as pessoas elas não são iguais. Elas não são iguais. Tem pessoas que você vai chamar, conversar, tá resolvido. Mas existem pessoas que você vai ter que colocar debaixo o braço, caminhar com ela, explicar que que 1 mais 1 é 2, que A, B, C, D é alfabeto. E não é porque ela é mimizenta, não. É pelas marcas do seu passado. E nós temos que aprender, nós precisamos aprendermos a ser crente suficiente para entender o outro. Quando nós começarmos a entender o outro, nós vamos amar mais. Porque ninguém age como age simplesmente por agir. Não julgue o adulto que sou, sem conhecer a criança que eu fui. Não julgue o adulto que eu sou, sem conhecer a criança que eu fui. Aí tem gente, porque tem gente que é igual Jacó. Não, Esaú, né, que é liso. É Jacó que é liso. Tem gente que é igual Jacó. Principalmente quando a gente fala de temperamentos. Que a gente fala, ó, o temperamento age assim, por assim, assim. Aí fala... Tudo é o meu temperamento. Eu vou agir assim porque é o meu temperamento. Ah, eu vou agir assim porque eu tenho traumas. Não. Tudo que eu estou falando aqui serve para você se entender e entender o outro. Mas nós temos um lugar de cura e esse lugar chama cruz. Eu sou terapeuta, gente, eu atendo. Isso é muito bom. Eu digo que a terapia é como a academia. Você quer ter uma saúde melhor? Vai lá para a academia, gente. Treina. Você quer vitalidade? Treina. Treina sua mente também. Se entenda o outro. E aí você começa a caminhar. Mas nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a cruz. E quando nós aprendemos a lançar na cruz, a tomar o jugo dele, a trocar com ele o jugo, nós abrimos aqui falando: venham a mim todos os que estão cansados, tome sobre mim, pegue o meu jugo, aprendam de mim, para que você tenha descanso para a sua alma. Venha, aprenda comigo. Aprenda. E eu darei descanso para você. E eu darei descanso para você. E eu darei descanso para a sua alma. O amor de mãe. Foi feita uma pesquisa. Agora nós vamos entrar um pouquinho aqui na mãe. Foi feita a pesquisa na Universidade Americana de Washington. Ai, meu Deus, pior que eu já tô aqui perdida. Já não sei mais onde eu tô. Ah, coloca aí o da mãe. O que a mãe é responsável. Que a gente já chega lá. Nossa, bem na hora que eu estava pronunciando meu inglês. O inimigo tenta me destruir. Só porque ele é professor de inglês.
Então, mas na Universidade de Washington, eu fiquei lá em casa treinando. Gente, preciso falar certo porque o João vai estar lá. Na faculdade de Washington, fizeram um estudo. Ah, não, põe o cérebro para mim, por favor. Aqui tem um cérebro de 2 crianças. Essa criança aqui é uma criança amada e cuidada. O cérebro dessa criança é uma criança negligenciada. Vocês conseguem ver a diferença? Aí foi comprovado que a mãe, quando ela demonstra mais afeto, o cérebro ele cresce maior. E sabe o que eles descobriram nessa pesquisa? Que mesmo depois que a mãe passou a fase de 6 anos, mesmo depois que ela muda, não é possível reparar os danos. Não é possível mais. Ou seja, essa criança, ela vai carregar no cérebro dela o que ela não desenvolveu, porque a mãe não demonstrou o afeto necessário. Isso é ciência. Agora, pelo que a mãe é responsável, Bia. Vamos lá. A mãe, ela é responsável pela nutrição, pelo relacionamento e pela organização. É a mãe que ensina a hora de comer, né? A mãe que faz tudo isso. Gente, qual que é o maior problema na igreja? Pastora Kelly, a senhora pode falar. Relacionamento. Não é esse, gente? Eu estou dentro de igreja há 19 anos. Qual que é a maior dificuldade dentro da igreja? Relacionamento. Por que é tão difícil se relacionar? Você fica 10, 15, 20, 30 anos com as mesmas pessoas e você tem dificuldade de se relacionar com elas. Será por quê? E aí, detalhe, você troca de igreja, fica difícil também na outra igreja. Porque o problema, quem será que está carregando? Será que não faltou alguma coisa? Será? Organização. Meu Deus, Lu, vou falar da gente? Hoje até que a gente é organizada, né? Hoje a gente é. Gente, quando eu casei, só Jesus na minha vida, com João, metódico. Metódico, os chinelos tinham que estar todos os lugares, todos os postos tinham tampa. A máquina de lavar não tinha um demônio que a meia ficava, gente. Todo saía igualzinho. Eu falei, esse homem é crente, vou casar com ele, porque a máquina de lavar dele não tem demônio. Porque na minha tem vários. Porque você põe a meia, só sai uma. A outra deve ser demônio. Organização. Quem ensina a menina a ser uma boa esposa é a mãe. A filha, ela vai tratar o marido igualzinha ela aprendeu. Vocês sabiam disso? Jeff, antes você procura saber a história. Como foi a relação com a mãe? Gente, a gente vai casar o Jeff, não vamos? Glória a Deus, nós vamos casar o Jeff. E outro detalhe. A gente vai casar a Gabi. É que a Gabi já está encaminhada. Ele, a gente tem que orar muito mais, entendeu? No mundo espiritual ela já foi gerada, gente. Vamos lá, foco. Mulher tem foco, né? Que até eu perdi. Gente, é a mãe também. Se a mãe é responsável por relacionamento, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, quem teve essa falta tem dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. Vai ser alguém que vai ter muito mais dificuldades em se relacionar com Ele. Quando
É impressionante, né? Quando eu estou atendendo, aí eu vejo que a pessoa tem essas 3 dificuldades. Aí a primeira coisa que eu vou pergunto: como que é seu relacionamento com a mãe? É unânime, gente. É unânime. Tem falta. Tem falta. Agora eu quero fazer uma dinamiquinha, a gente já está acabando. Vocês vão receber aí. Tem alguém aqui que pode ajudar ela? Para ser bem mais rápido? Não que ela não seja rápida, porque ela é colérica, ela é bem rápida. Mas nós vamos fazer uma dinâmica. Por isso que eu pedi para que os filhos não ficassem do lado das mães, as filhas. Estão aí separadas? Lumara, você chegou depois, você não pode ficar perto da sua mãe agora, tá? Mas a gente já está acabando. Todo mundo recebeu? Não? Você ainda não tem traumas. Você já tem traumas? Alguns, ó, Paty, ela já tem alguns traumas. Tá faltando aqui para a irmã. Todo mundo recebeu? Eu não recebi. Não sei porquê, eu não entendi. Tá a Mária vindo ali. Pega o moleque com a Mária. Vocês vão pegar esse elastiquinho. Vocês vão colocar assim. E aí vocês vão fechar os olhos. Primeiro eu explico, depois vocês fecham os olhos, né? E aí eu vou falar algumas palavras. Conforme o tamanho da dor, você vai soltar. Ó. Você vai. Tá tudo no inconsciente aí. Podemos? Feche os olhos. Quero vocês de olhos fechados. Tá todo mundo de olho... Tá, você não tá de olho fechado, tá? Tá todo mundo de olho fechado aí? Você é uma criança. Será que você já ouviu? Que menina chata! Cala a boca! Você fala demais. Menina nojenta. Porca. Ninguém vai te querer. Não faz nada que presta. Engole o choro. Menina lerda. Vai ser uma péssima mãe. Você pode abrir o olho. O quanto doeu? Olha para o seu braço. O quanto doeu ouvir de novo isso? Que lembrança veio? O quanto é difícil carregar durante todos esses anos essas mesmas frases. E o quanto você já repetiu as mesmas frases para os seus filhos. Quanto você já passou essa dor? Para quem não tinha culpa do que você ouviu.
Eu preciso que você entenda também que a sua mãe, ela não é perfeita. E que você não vai ser uma mãe perfeita. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Pode passar. O último. Romper ciclos. Sabe por que Deus nos trouxe aqui hoje? Para nós rompermos ciclos. Para nós não fazermos o que fizeram conosco. Eu comecei contando aqui do meu primeiro e maior trauma. E eu não entendia o porquê que a minha mãe, ela me desprezava. Eu não conseguia compreender. Até que um dia ela acordou afobada. E ali, quando o Espírito ele começou a trazer à tona para mim o porquê. E aí ela levantou e ela falou: nossa, eu tive um sonho muito ruim. Eu sonhei que tinha um rio muito grande. E o Whitney se afogava, que é o meu primeiro filho. E imediatamente você, sem saber nadar, você pulava. E aí você começava a se afogar. E ela disse para mim, e eu fiquei de longe. Você dizia: mãe, me ajuda. E eu falava: eu não. Se eu entrar, eu vou morrer. Na hora o Espírito me trouxe. Ela não percebe. Ela não percebe. E aí algum tempo passou. Um dia nós estávamos sentada conversando. E ela falou assim: a minha prima tentou tirar o filho. Nossa, que saco, ela não conseguiu. Eu tentei tirar 2, também não consegui. Aí eu olhei para ela e falei assim: quais foram os 2, mãe? Ah, você e fulano de tal. Eu olhei para ela e o Espírito Santo trouxe para mim: ela não percebe o que ela faz. Ali o Senhor começou um processo de cura nessa ferida. Porque nós achamos que o outro, ele está sempre fazendo proposital. Os anos se passaram. Deus restaurou minha vida. E aí no final do ano passado, falaram para mim assim: nossa, sua mãe foi lá na loja do meu tio. Eu falei: nossa, minha mãe está aqui, porque ela tinha ido embora. Eu falei: nossa, ela está aqui. E naquela noite eu fui para casa. E eu confesso para vocês que eu voltei para o meu casulo. E eu falei: Deus, eu sou mãe. Como que uma mãe não quer ver um filho? Você vai lá no presídio, tem fila. A mãe e o filho é o pior ser humano. A mãe está lá. Eu comecei a falar aquilo para Deus. Ela não quer me ver. Eu de madrugada peguei o meu celular e mandei: nossa mãe, fiquei sabendo que a senhora está aqui. A minha casa está de portas abertas para quando a senhora quiser vir me ver, conhecer o seu neto mais novo. Ela mandou um ok para mim. Naquele dia, 31 de dezembro de 2023, eu entrei no meu escritório. E aí, Tata, eu fui fazer aquilo que nós aprendemos. Eu fui ressignificar. Quem é minha cliente aqui, se não fez ainda, vai fazer esse exercício. E ali eu comecei a escrever 2 cartas para minha mãe. A primeira, tudo que eu gostaria de ter ouvido dela, eu não ouvi.
E a segunda, tudo que eu gostaria de ter falado para ela. E eu não falei. Eu fiquei 3 horas. Rasguei aquelas cartas. E eu senti o bálsamo do Espírito vindo sobre mim. Eu entrei em 2024 com uma cicatriz, não mais uma ferida. Naquele momento, diante da igreja, diante de Deus, do Espírito Santo, eu comecei a sentir um amor tão grande pela minha mãe. Ela continua lá no canto dela. Eu fui lá, levei o Noah. E eu olhei para ela assim. Sabe, a gente encontrou a cruz. Muitas vezes alguém está dentro da igreja, mas ainda não encontrou essa cruz. Mas nós que encontramos temos a responsabilidade de nos tornarmos íntegros. Eu quero que você entenda que a sua alma é responsabilidade sua. Eu nunca irei mudar o meu passado, mas manter a minha alma, o meu coração diante de Deus é responsabilidade minha. Entender que Ele vai vir até a mim, eu preciso me apresentar a Ele com o meu coração puro e as minhas mãos limpas. A palavra diz que quem permanecerá no monte santo de Sião? Somente aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas. Não adianta eu dizer, eu vou para o céu. Vai nada, irmãos. Em nome de Jesus, nós não vamos se nós continuarmos assim. E é por isso que Deus tem virado a chave. A igreja tem entendido que nós precisamos curar as nossas feridas. Que aquilo que eu sinto importa sim para Deus. Eu também entendi naquela manhã. Eu entendi que talvez a minha mãe nunca mude. Às vezes nós ficamos esperando as nossas mães nos buscar lá na escola. E ficamos lá naquela idade. Ela só esqueceu, libera em nome de Jesus. Às vezes nós ficamos cobrando um amor que ela acha que nos dá do jeito dela. Nós ficamos cobrando demais. Nós cobramos demais. E nós esquecemos que é responsabilidade minha e sua. O nosso coração é responsabilidade nossa. E quanto mais eu me coloco diante de Deus, expondo aquilo que está dentro, Ele é suficiente para curar. Ele é suficiente para fazer além daquilo que eu penso ou imagino. Ele é suficiente para me fazer romper esses ciclos. Eu não preciso fazer as mesmas coisas. Eu não preciso causar as mesmas feridas. Eu não preciso repetir. Não. Quando o meu inconsciente entender que eu preciso resolver para que o resolvido fique conectado aqui. Eu só preciso compreender. Eu não vim hoje aqui contar o meu testemunho. Vocês vão ler. Em nome de Jesus. Vocês vão entender. Às vezes entender por que eu ajo assim. Porque eu não estou 100% curada. Eu não sou 100% crente. Eu não sou, meus queridos. Nem vocês. Mas nós estamos caminhando para nos tornarmos íntegros quando Ele voltar. Nós damos umas surtadas de vez em quando. Eu falo para as amigas, não surta na minha frente para não atrapalhar a minha profissão, para não queimar meu filme. Vamos manter a pose. Mas eu quero te convidar hoje a romper ciclos.
Eu não trouxe você aqui para você sofrer com o que eu vou falar, não. Você veio aqui hoje para entender que é possível, ainda que a sua mãe não te dê aquilo que você deseja, é possível. Eu ouvi um testemunho uma vez e ele me marcou. Uma mãe de a pastora, e eu vou aqui fechar com ele. Ela foi abandonada pela mãe. E a mãe se separou em 1800 e pouco. Pega ele aqui, amor. E ela precisava ir embora trabalhar. É um ator ele, viu, gente? E ali a mãe dela falou: fica sentada aqui que a mamãe já volta. E a mãe dela foi embora e nunca mais voltou. Ela por 4 anos não falava. Mas aí ela conseguiu sair daquele trauma, cresceu, se casou e conheceu Jesus. E ela era a tia da igreja, que todo mundo amava. Todo mundo que ia para aquela igreja ficava na casa daquela irmã. Sabe aquela irmã que é mãe, que abraça, que faz comida, igual a Tata? É essa irmã. É essa daí. E um dia a filha dela falou assim: mãe, ela faleceu cedo, essa senhora falou assim: mãe, me explica uma coisa. Por que não bate? Como que a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo? Como que a senhora consegue ser mãe da igreja inteira, se a senhora não teve mãe? Pela história que a senhora passou, como que a senhora consegue? E ela respondeu: minha filha, é exatamente porque eu não tive que eu sei o quanto dói não ter. Então eu preciso ser a melhor mãe do mundo para todos. Quando eu ouvi essa história, tem alguns anos, eu entendi a seguinte frase: que eu não posso dar somente aquilo que eu tive. Aquilo que eu não tive, eu não posso dar. Eu conheci o amor que me curou. Eu conheci Cristo. E é exatamente porque eu não tive, eu posso ser. Eu quero que você saia daqui entendendo que você não é o que te aconteceu. A sua dor, ela não é o seu foco. Até hoje pode ser que a sua dor tenha sido o seu foco. Até hoje pode ser que você viva repetições, porque os seus olhos, assim como a Camila falou, estão voltados para a sua dor. Ela existe, eu falei aqui que ela é muito importante, mas ela não é o foco da sua vida. O foco da sua vida é aquele que cura toda dor. Isaías 53. Ele foi traspassado, ele levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados. Eu quero te convidar a ficar de pé. Esse ambiente aqui, ele é proposital. Talvez você até hoje não entendeu muitas coisas que eu falei aqui. Ou talvez você até sabia, mas as dores, elas te faziam repetir ciclos. Você que entendeu que você precisa romper os ciclos, eu quero te convidar a vir aqui na frente.